Olá, pessoal. Então, vamos ver aí a aula do teste T pareado. Vamos a partir desse exemplo. Foi experimentado um tratamento para a hipertensão em 10 pacientes. Para cada doente, foi registrado o valor médio da tensão arterial sistólica ao longo de uma semana, antes e depois do tratamento, como se vê a seguir. Perante esses resultados, pode-se dizer que o tratamento é eficaz? Então, vejam, ó. Primeiro, temos um paciente que foi medido antes, a pressão dele antes do tratamento e depois do tratamento. O segundo paciente foi medido também antes e depois. E assim por diante, foram 10 pacientes testados. Então, o que a gente quer saber é se teve efeito, se a pressão de depois é menor do que a pressão de antes. Se a gente fizesse aqui um teste T, igual a gente vinha fazendo, né? Ou seja, encontrar um intervalo de confiança aqui para todo esse conjunto e depois um intervalo de confiança para todo esse conjunto, ia ter um problema. O paciente 1 é muito diferente do 2, que é diferente do 3 e assim por diante. Então, essa diferença entre os pacientes ia tornar difícil a gente enxergar a diferença devido ao tratamento somente. A variância, o desvio padrão dentro do grupo, dos pacientes, é tão grande que ela dificulta a gente ver diferenças devidas tão só ao tratamento. Então, sempre que for esses casos, assim, o mesmo paciente antes e depois de um tratamento, um mesmo rio antes e depois de um programa de despoluição, a mesma pessoa, né, um conjunto de pessoas antes e depois de uma dieta para emagrecimento. Então, sempre que for vários pares de amostras, né, antes e depois, ou seja, um mesmo método que é aplicado a diferentes marcas de comprimidos, sendo que cada marca tem uma composição diferente, né? Aliás, suponha que existam várias marcas de captopril, cada uma com uma composição diferente. A gente vai testar dois métodos. Então, a gente testa os dois métodos, o método A e o método B, em um dos comprimidos de um fabricante, depois em outro, depois em outro. Então, nesses casos, o que a gente faz? Nesses casos onde há pares de amostras que são dependentes, o que a gente faz? A gente, em vez de trabalhar com o conjunto inteiro, tá? A gente trabalha apenas com as diferenças. Então, temos aqui paciente 1 antes e depois. Eu venho aqui e faço uma linha aqui com as diferenças. E eu faço aqui, ó, o antes menos o depois. 184 menos 171, que vai dar 13, né? Aqui, 151 menos 45 vai dar 6. Como eu estou com Excel aqui, eu posso usar a função, né? Igual essa célula menos essa. Tá? Vai dar 13. Aí eu venho aqui e arrasto. É importante que se a gente for fazer na calculadora e anotar no caderno, tá? Quando der valores negativos, você tem que anotar o valor negativo também. Tá? Então, aqui se é 158 menos 164, aqui quer dizer que a pressão do indivíduo, depois do tratamento, ela aumentou. Né? Então, se eu pego o valor antes menos o depois, aí dá um valor negativo. Tá? Então, você tem que anotar o valor negativo. E quando for fazer na calculadora, né, para achar a média, o desvio padrão, a gente vai trabalhar apenas com essa coluna. Ó. Então, eu preciso de um N, preciso de um
uma média e preciso de um desvio padrão e preciso de um valor de T para calcular o intervalo de confiança. O N. E então, o N, ó, são 10 amostras, né? 10 indivíduos. Então, o N é 10. A média. Qual média? A média, então, das diferenças só. Lembrando, quando é negativo na calculadora, que você for colocar, alimentar a calculadora com cada valor, você tem que colocar o menos lá antes do 6 aqui, por exemplo, né? É tudo positivo, não vai dar certo a conta. E o desvio padrão, da mesma forma, igual 10, no Excel, 10 vpad.a, seleciona aqui, parênteses, ok. O valor de T, que são 10 indivíduos, então 9 graus de liberdade, né? 95% de confiança, vamos lá na tabela. Tá aqui. 9 graus de liberdade, então dá 2,2622. 2,2622, tá? Se quiser usar o Excel também calcula o T. Olha, como é que faz? Igual, colocar inv.t. Aí ele fala, qual a probabilidade? É aquele 0,02,5, tá? Quantos graus de liberdade? É o n menos 1, né? O n é 10, menos 1, 9. Ou eu coloco 9 aqui, ou eu poderia colocar aqui, ó. Seleciono isso, menos 1. Ok? Que é a mesma coisa. Só que ele, não sei por que, ele coloca esse valor negativo aqui, ó. Então, a gente pode colocar um menos aqui, que menos vezes menos é mais, né? Então, se quiser usar o Excel para calcular o valor de T, recapitulando, igual, coloco o negativo para ele dar o valor de T positivo, né? Inv.t, essa é a função, probabilidade 0,025, é aquela lá da tabela que a gente olha, ó, 2,5 dividido por 100, né? 2,5%, 0,025. Graus de liberdade, né? N menos 1 dá 9, ok? Aí, mas se quiser olhar na tabela também, só anotar igual eu fiz aqui, joinha, joinha. No matter. No problem. Okay? Agora é só, tendo isso em mãos, é só fazer o intervalo de confiança, né? Média é igual a x barra mais ou menos t vezes desvio padrão sobre raiz de n. Já fiz para vocês aqui, ó. 10, blá, blá, blá. Então, deu isso, ó. 1,23 a 11,77. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse desvio, essa diferença aqui, ó, ela tem uma média. A média verdadeira, ou seja, a diferença, a média verdadeira dessas diferenças é algo entre 1,23 e 11,77. Lembra como que eu fiz aqui, ó? Eu fiz o valor de antes menos de depois. Então, essa é a diferença, é a pressão de antes menos a pressão de depois. Ela está dando aí uma média, né, com 95% de confiança, entre 1,23 e 11,77. Quer dizer que, na média, a média do abaixamento da pressão arterial após o tratamento é algum valor aqui entre 1,23 e 11,77. Funcionou o tratamento? Funcionou. Por quê? Na pior das hipóteses, ele funciona abaixando a pressão arterial em 1,23 pontos. E na melhor hipótese, ele abaixa 11,77 na pressão arterial. Se ele tivesse o zero aqui, ó, se ele englobasse o zero, se ele passasse pelo zero, esse intervalo de confiança, queria dizer que a diferença poderia ser zero na média. Então, não teria efeito, tá?
Então, quando o intervalo de confiança no teste T pareado, né, o intervalo de confiança dessas diferenças passa pelo zero, quer dizer que não tem diferença. Por quê? A diferença pode até ser zero. Se ela pode ser zero, o que é uma diferença zero? É nenhuma diferença. Entenderam? Então, é isso. Ó, teste T pareado se aplica a amostras que têm dependência, tá, uma da outra. São pares, vários pares de amostras. Antes e depois, antes e depois de um processo de despoluição, antes e depois de um tratamento para emagrecer, para baixar a pressão. Então, sempre que for assim, amostras dependentes, tá, a gente usa o teste T pareado. Tá? E aí, como é que faz? Em vez de trabalhar com os dados brutos, a gente calcula uma nova coluna, né? Uma nova linha ou coluna, que é das diferenças. E aí trabalha com essas diferenças. Aí é a mesma coisa do teste T lá, comparando com o valor de referência. Só que aqui você vai comparar com zero. Acha um intervalo de confiança e compara com zero. Se o zero estiver dentro do intervalo, não tem diferença. Se o zero estiver fora, tem diferença. Aí a diferença, aí você tem que avaliar também, né? Porque imagina que depois do tratamento tivesse uma piora. Pode acontecer, né? Você faz um remédio para curar e ele está piorando a saúde do indivíduo. Como é que a gente descobriria? Aí, nesse caso, o intervalo de confiança daria, aqui, nesse caso do nosso exemplo, ele daria antes do zero. Ele ficaria aqui, por exemplo, de -2 a -1. Quer dizer que o indivíduo estaria aumentando a pressão arterial, né? Enquanto de 2 até 1 ponto aí de pressão. Ok? Aqui, ó, vamos ver outro exemplo. 2 laboratórios determinam a quantidade de cloro de amostras de água tomadas ao mesmo tempo em cada dia. Durante o dia, há uma grande flutuação dos dados. Há evidência suficiente nos resultados para afirmar que existem diferenças significativas entre os dois laboratórios? Ó, durante o dia, nós temos uma flutuação grande dos dados. Claro, porque com a temperatura o cloro evapora, né? Ele sai da água. Então, em horários mais frios do dia, tem menos cloro naturalmente. Não é isso que a gente quer comparar. A gente quer comparar os dois laboratórios. Ver se eles estão obtendo valores com a mesma média. Ou se um está com um viés em relação ao outro. Se um tem erro sistemático ou diferença significativa em relação ao outro. Então, não dá para a gente fazer a média do A e comparar com a média do B, simplesmente, né? Por quê? Porque o efeito da temperatura aí, da flutuação dos dados é muito grande. Então, a gente vai ter que fazer uma nova linha aqui e ver só as diferenças. Lembrando que se a diferença for negativa, tem que anotar o menos aqui e lá na calculadora tem que colocar o menos também. Tá? Então, aqui seria o teste T pareado. A gente trabalha com as diferenças, o N é só aqui o 7, né? O grau de liberdade aqui é 6, e assim por diante. O número 8 aqui, a mesma coisa, né? Teste T pareado. E lá nos slides, olha, o número 12 é teste T pareado, que foi uma campanha de poluição antes e depois. E o número 11. Considere que 2 métodos foram utilizados em lotes de concentrações diferentes. Então, nós temos aqui o método antigo e o método novo. Uma amostra que tinha em torno de 50%, outra amostra em torno de 75%, outra amostra em torno de 100%, a outra 125%, a outra 149%. Aliás, não é por cento, né? Deve ser gramas por quilo, alguma coisa assim, né? Mas como as amostras são muito diferentes entre si, não dá para comparar, fazer um intervalo de confiança para um método e depois para o outro. Não, você tem que ver para cada amostra
Tipo, para a amostra 50, para a amostra 75, para a amostra 100, para 125 e para 150, para cada uma delas, qual é a diferença entre o método antigo e o método novo. Tá? O método antigo, espera-se que ele já fosse exato. O novo, ele tem diferença em relação ao antigo? Não pode ter, porque se tiver, quer dizer que ele tem um viés, ele tem um erro sistemático. Então, façam aí o teste T e comparando o método novo com o método antigo e digam se o novo método é exato, né? Ou seja, se ele tem uma diferença aí que pode ser zero, né? Se o intervalo de confiança dele pode incluir o zero. Se incluir, ele é exato. Se não incluir, não é exato. Número 13. Veja se o remédio testado resultou em um abaixamento da temperatura corporal dos indivíduos. Nós temos o indivíduo 1, antes de tomar o remédio, ele estava com 37,5 graus. Depois foi para 37,8. O indivíduo 2, 36. Depois foi para 36,4. Então, façam aí a coluna das diferenças e apliquem o teste T pareado. Ok? Então, para essa semana, são esses exercícios, tá? Completa aquela lista e esses do slide. Aí na próxima aula nós vamos ver o teste T utilizando o Excel. Até a próxima.